A RUC acompanha as eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. No Alvorada, entre os dias 21 e 25 de novembro, os candidatos comentam a atualidade informativa e traçam objetivos para a Academia. E olá, bom dia. Mais uma vez começa aqui a segunda parte do Alvorada. Começamos hoje na Rádio Universidade uma ronda de 5 entrevistas aos candidatos à presidência da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra. Desde algum tempo envolvido na atividade política, André Martelo tem vestido nos últimos anos a camisola da juventude do Partido Comunista Português. O estudante de Sociologia nasceu em Coimbra e quer dar aos estudantes de Coimbra uma alternativa. André Martelo, alternativa é a lista T? A alternativa é a lista T e, apesar de fazer sentido, a introdução que fizeste vai muito além daquilo que eu sou, nesse caso André Martelo, vai muito, muito além. E apesar de haver um cabeça, digamos, e um candidato a presidente, que tem que haver, este movimento, que tem uma continuidade ao longo dos anos, funciona como um todo, como um coletivo de pessoas que estão dispostas a dar muito pelos estudantes e pela defesa dos seus direitos, e é esta a Associação Académica de Coimbra. Portanto, não sou eu que determino o que vai naquilo que é a candidatura da Alternativa És Tu e da lista T, mas sim um coletivo, um grupo de trabalho que chega a muita gente e que ao longo dos tempos tem vindo a intervir, e já este ano letivo, naquilo que é a nossa universidade, naquilo que são as questões que consideramos essenciais na Universidade de Coimbra. Quais é que são os principais objetivos da lista T para a Académica? Nós temos, baseada a nossa candidatura e como movimento, a Alternativa És Tu, sendo um momento de agitação, mobilização e consciencialização da massa estudantil, uma questão fundamental, que é um princípio geral dos estatutos da Associação, que é a defesa de um real ensino superior para todos, de um ensino superior gratuito, público, de qualidade, democrática e para todos, que na nossa opinião nos últimos anos, nos últimos largos anos, tem vindo a ser destruído, e com as mais recentes medidas mais passos se dão para a sua destruição e para o seu ataque. E por isso a nossa candidatura, partindo deste ponto de base, para todos, e toda a transversalidade e a dimensão que é e a história da Associação Académica de Coimbra, partindo desta base para a defesa dos direitos e para a construção de uma associação académica que nas várias vertentes culturais, desportivas e políticas possa dar uma resposta nesta questão, que é aquela que é, do ponto de vista dos princípios gerais, uma questão fundamental da Associação Académica de Coimbra, que se não cumprir este princípio fundamental não anda aqui a fazer nada, que é defender os estudantes, defender os seus direitos e as suas aspirações para um outro ensino superior. Começando então aproveitando a tua resposta, pergunto-te, achas que é possível haver um ensino público e gratuito para toda a gente? Eu acho que é possível, e acho que parte dos estudantes reivindicarem para que isso seja possível e para que os nossos governos, os nossos ministérios do ensino superior percebam isso, que cada vez mais o fator económico tem vindo a separar aqueles que têm condições ou não para estar no ensino superior, tanto no primeiro ciclo como no segundo, como no terceiro, com o aumento progressivo até largos milhares de euros das propinas, e o que nós devemos ter como objetivo da Associação Académica de Coimbra, porque é isso que diz nos nossos princípios, é a defesa intransigente de um ensino público e gratuito, porque é isso que estatutariamente e por deliberação a Associação Académica de Coimbra, decidida coletivamente, defende, que é um ensino público e gratuito. E portanto é nesse sentido que se devem encaminhar os nossos esforços e o nosso esforço de mobilização daquilo que é a massa estudantil para o exigir, se ele é possível ou não. Deixamos, obviamente, àqueles que têm que o aplicar, que o apliquem, mas que, na minha opinião, é claramente possível do ponto de vista económico. E achas que a Associação Académica tem lutado por isso? Eu acho, e por isso é que participo numa lista e num movimento que se coloca a eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra, que este papel não tem sido cumprido com todo o empenho e com toda a força que devia ser. A resposta dos estudantes tem que ir mais longe. Face a esta ofensiva de corte no financiamento, de corte brutal nas bolsas, a resposta tem que estar à altura. E, na minha opinião, não tem estado à altura. Não se vê, por parte das últimas direções-gerais, uma resposta à altura do ponto de vista da mobilização, do esclarecimento, de uma participação ativa, regular e consequente por parte dos estudantes no plano local, no plano regional e no plano nacional, aí no plano associativo, daquilo que deve ser um papel de uma Associação Académica de Coimbra, com o passado histórico heroico de luta que tem, em condições muito mais adversas, por questões que pareciam muito mais longínquas do que o ensino gratuito. Então, e o que é que a lista T vai fazer, caso vença as eleições, para promover a educação e para promover esse ensino público e gratuito? A lista T, obviamente, colocará à discussão e passando
a bola para o lado dos estudantes, esta questão da discussão e do envolvimento da massa estudantil é muito importante. As reuniões gerais de alunos e a Assembleia Magna, a sua maior participação, tanto no plano das reuniões gerais de alunos como nas Assembleias Magnas, por parte dos estudantes, é uma questão fundamental. Envolver os estudantes nesta discussão, do ponto de vista daquilo que são os meios de informação da Associação Académica de Coimbra, do ponto de vista daquilo que é a política que temos de proximidade na nossa lista de contacto diário com os estudantes, obviamente com os núcleos a ter um papel fundamental, o esclarecimento, a elevação da consciência política dos estudantes face à situação do ensino superior, é um ponto de partida fundamental que tem vindo a ser cumprido com largas insuficiências. E, portanto, partir deste esclarecimento através das RGAs, das Assembleias Magnas, do contacto através dos meios de informação, do contacto de proximidade por parte dos dirigentes associativos, é um ponto de partida fundamental para a criação da consciência, para a mobilização e para ganhar os estudantes, para daí partir para lutas que podem ir das coisas mais pequenas, para resolver problemas específicos de um determinado curso, de um determinado departamento, através da mobilização efetiva dos estudantes desse curso ou desse departamento, para mobilizações regionais de toda a universidade, ou para, num quadro, por exemplo, de um ENDA, fazer um papel muito mais ativo daquilo que é a persecução por iniciativas realmente de massas políticas e consequentes e organizadas para dar resposta a quem nos quer impor um ensino superior cada vez mais para alguns. Na tua opinião, ultimamente esse tipo de ações tem sido fraca? Tem sido muito fraca e viu-se pela última Assembleia Magna que, do ponto de vista de realização de um programa político de iniciativas regulares, consequentes, organizadas, que cheguem a um largo número de estudantes na nossa universidade e que tenham como objetivo criar unidade no seio do movimento estudantil a nível nacional, tem sido muito insuficiente. E aqui deve haver uma preocupação clara para, no plano das questões mais pequenas, que podem ser resolvidas com, às vezes, uma facilidade maior do que se pensa nos nossos cursos ou nos nossos departamentos ou nas nossas faculdades, daqui partir para as questões mais da nossa universidade e daqui partir para de onde vêm esses todos os problemas, que é a política de ensino superior, e partir para o Governo Central e para o Estado, através da criação da tal unidade que muitos enchem a boca, mas que trabalhar para ela muito pouco se faz no plano associativo, no plano da nossa comunidade estudantil, para criar unidade junto dos estudantes, para realmente de uma forma unida, consequente, dar uma resposta a isto como deve ser dado. E isso tem que ser feito com um claro empenho, com aquilo que foi com o que eu comecei, que é a defesa de um princípio fundamental que as sucessivas direções gerais acabam por não falar muito, por não fazer muito e por deixar, às vezes, apenas a calendários eleitoralistas aquilo que deve ser uma coisa que deve ser constante ao longo de todo o ano, que é o esclarecimento, a mobilização e isto sendo um processo contínuo que vai de coisas pequenas a coisas muito grandes, deve ser regular e não apenas em tempo de eleições. Falaste em Assembleias Magnas e tu és muitas vezes um dos primeiros a subir ao púlpito para pedir que os temas se discutam com mais celeridade, para que os temas importantes, e os temas que consideras importantes são normalmente os temas relacionados com as bolsas e a ação social, sejam discutidos mais celermente e mais no início da Assembleia. O que é que tens a dizer acerca da estrutura da Assembleia Magna, nomeadamente da duração da Assembleia Magna? Eu acho que há quem faça claramente por fazer durar mais a Assembleia Magna do que é suposto. Acho que há claramente quem se preocupe em deixar para o fim as questões que preocupam a vida de quem estuda, que é a situação política e as ações a desenvolver para melhorar a vida de quem estuda, porque é isso que a gente está a falar quando está a falar da situação política e de ações a desenvolver. Não é de coisas abstratas, mas sim da vida de quem está a estudar, de quanto dinheiro é que nós temos para comer, quanto dinheiro é que nós temos para pagar as propinas que estão altíssimas, quanto dinheiro é que nós temos para continuar nesta universidade que tanto gostamos de frequentar. E deixar essas questões, pondo, por exemplo, à frente a marcação das eleições e a eleição e a aprovação do regulamento eleitoral, como foi na última Magna, ou na anterior, em que se pôs o ponto de outros assuntos para primeiro, com uma proposta de alteração que vinha, por acaso, da parte do Movimento Alternativo És Tu, para colocar o ponto de outros assuntos que, por tradição, em tudo que é reunião em que eu participo, fica sempre para o fim, porque são outros assuntos, fica para o fim, e ainda assim mudaram-se os outros assuntos para o início e discutiu-se, coisas que tinham importância, mas não tinham a importância que tinha a vida dos estudantes, e aquilo tinha que ser o papel fundamental da Associação Académica de Coimbra para melhorar a vida dos estudantes através da persecução de medidas efetivas de mobilização dos próprios estudantes para melhorar a sua vida. E, portanto, parece-me que há aqui manigâncias, estratagemas e ferramentas usadas em Assembleia Magna para prolongar a discussão, muitas vezes infrutífera, em discussões que muitas vezes não levam a nada nenhum, pescadinhas de rabo na boca, para deixar aquilo que é essencial, que é que medidas efetivas é que vamos discutir, e as moções de ações surgem muitas vezes já no fim da discussão da Assembleia Magna, com a sala já muito mais vazia do que estava no início. Voltando aos projetos da Lista T, perguntei-te há pouco de que forma é que a Lista T vai promover a educação, pergunto-te agora de que forma é que a Lista T vai promover a cultura.
A lista T também há de apresentar o programa completo do ponto de vista daquilo que são os pelouros que entendemos que devem existir na direção-geral em que seríamos eleitos, mas do ponto de vista cultural, a Universidade de Coimbra e a Associação Académica têm uma riqueza muito grande que deve ser encarada do ponto de vista daquilo que são as diversas autonomias, dos organismos autónomos, das secções culturais, de uma política de proximidade, de uma política de reuniões regulares e manter uma proximidade daquilo que são os dirigentes associativos da Direção-Geral com as secções culturais e os organismos autónomos, e podemos ir a seguir à parte mais desportiva da coisa. E esta questão da proximidade não é de suma importância. De ouvir aquilo que são os problemas efetivos que hoje enfrentam as secções culturais e os organismos autónomos e que, do ponto de vista efetivo, que soluções é que se podem ser encontrar, nomeadamente relativamente ao Estatuto de Estudante Seccionista, que está empancado na reitoria, que se tem que fazer uma maior pressão para que se resolva, nomeadamente relativamente aos problemas que muitas secções culturais enfrentam, nomeadamente com a questão do bar da associação e com o barulho que isso implica muitas vezes para as secções culturais. A criação de espaços e a articulação da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra para arranjar espaços e fazer um esforço para arranjar espaços para que as secções culturais possam desenvolver o seu trabalho e mostrar o seu trabalho. A criação de espaços de mostras culturais acho que tem que ir muito mais longe daquilo que hoje temos. Acho que temos muito boas iniciativas por parte de várias secções culturais, mas acho que a Direção-Geral aqui pode ter um papel fundamental através dos meios que tem, muitas vezes sem um grande esforço, através do pelouro da cultura, desenvolver espaços em que as secções culturais possam mostrar o seu trabalho, seja com a valorização nos próprios jardins da Associação Académica de Coimbra, uma programação cultural mais regular, seja ver de que forma é que se pode também no próprio Teatro Académico Gil Vicente ter mostras mais regulares da cultura. Esses espaços vão passar, por exemplo, na próxima terça-feira. Um deles é o Teatro Académico de Gil Vicente, onde se vai realizar a terceira gala das secções, e existe uma queixa muito grande que é o pagamento de 2.000 euros pelo aluguer da sala. De que forma é que a lista T vai tentar inverter essa situação? Porque não é uma situação obviamente boa. Não é uma situação obviamente boa, e o Teatro Académico Gil Vicente, pertencendo à Universidade, tendo passado à fundação que o gera e há uns tempos, leva a situações destas, que na nossa opinião devem ser combatidas, porque o Teatro Académico Gil Vicente deve ter, do ponto de vista da sua programação regular, aquilo que é próprio de um teatro académico, que é a emanação cultural que há da própria Associação Académica e das muitas e largas secções culturais que há na secção académica, na Associação Académica de Coimbra. Portanto, devem ser feitos os esforços, e todos os esforços junto da Universidade de Coimbra e com quem gera o Teatro Académico Gil Vicente, para que isto não aconteça. Quer dizer, 2.000 euros para uma secção com graves dificuldades financeiras, para mostrar apenas o seu trabalho num espaço cultural como é, com a história que tem o Teatro Académico Gil Vicente, é muito impossibilitador para muitas secções. 2.000 euros para o aluguer de uma sala daquele tipo pode ser o preço corrente para algumas companhias e para alguns grupos de teatro, mas para os nossos, da Associação Académica de Coimbra, certamente não é. Portanto, devemos combater esta vertente meramente económica e sim promover aquilo que é uma coisa que é a mostra cultural, o acesso à cultura na nossa Universidade de Coimbra, com a riqueza cultural que temos, que muitas vezes está escondida dentro de portas, com as dificuldades financeiras que muitas secções e organismos autónomos enfrentam e que nós devemos procurar combater. E de que forma vão promover a formação de emprego e o empreendedorismo? O empreendedorismo é uma palavra muitas vezes usada com um sentido errado, sendo o empreendedorismo a capacidade de se adaptar às dificuldades que hoje nos colocam. O que nós devemos entender é que o empreendedorismo e a adaptação às dificuldades que hoje nos colocam não deve ser feita de uma forma cega. Não é a política do se fores muito bom, safas-te. É, nós temos direitos, temos que os defender. E se já não os temos que os conquistar. E para poder ser empreendedor, para poder ser criativo, para poder trabalhar e desenvolver o nosso trabalho, seja do ponto de vista cultural, seja do ponto de vista do emprego no mercado de trabalho, temos que ter direitos para o fazer. Temos que ter uma vida estável para o fazer. E, portanto, esta questão do empreendedorismo como forma criativa que hoje se coloca de aplicação daquilo que são medidas como a precariedade, como a baixa estabilidade laboral, levam a que muitos estudantes que saem desta universidade tenham graves dificuldades em desenvolver aquilo que é tão simples como o que aprenderam. Portanto, a malta aprende aqui na universidade
um trabalho, a fazer coisas, e depois sai daqui e não pode fazer, e deve ser empreendedorismo, deve ir aprender o jornalismo para as caixas do supermercado, ou deve se sujeitar, por exemplo, à grande precariedade que existe nos meios de comunicação social, quando isto não é empreendedorismo. Isto é um claro ataque e uma desregulamentação daquilo que são direitos laborais próprios, e através do pluro das saídas profissionais e através dos protocolos que se podem criar. A própria Associação Académica de Coimbra deve fomentar, junto dos nossos estudantes que daqui saem para ingressar no mercado de trabalho, uma política de defender os seus direitos, e defender os seus direitos com vista a terem um desenvolvimento criativo daquilo que foram os instrumentos que adquiriram no ensino superior, seja quando forem para um jornal ou para uma televisão, seja quando forem para uma Câmara Municipal ou para uma empresa, desenvolver aquilo que foram as especialidades que aqui aprenderam. Ou seja, o empreendedorismo pelo empreendedorismo, por termos que baixar as calças para tudo o que nos impinge, não é uma vertente boa daquilo que é, da nossa perspectiva, o ingresso no mercado de trabalho. Portanto, temos que ter uma perspectiva também de os nossos estudantes que vão para o mercado de trabalho devem ter uma perspectiva de desenvolver aquilo que aprenderam aqui de uma forma criativa, de uma forma organizada, mas de uma forma que garanta aquilo que são os seus direitos para desenvolverem essas formas e esses instrumentos que aqui adquiriram. E o desporto? Relativamente ao desporto, uma questão que está na ordem do dia é a questão do estádio universitário e a passagem, e passar-se a pagar, nomeadamente as secções desportivas, para o usarem. Na nossa perspectiva, obviamente, isto, tal como outras vozes já assim surgiram contra isto, a Lista T e o Movimento Alternativo És Tu é contra esta perspectiva economicista daquilo que são dificuldades óbvias, são decorrentes da falta de financiamento da Universidade de Coimbra. Só que as questões que são decorrentes da falta de financiamento central do Estado à Universidade de Coimbra não podem ser resolvidas com o aumento daquilo que são os custos das secções desportivas ou os custos dos estudantes para resolverem essas dificuldades financeiras. Os estudantes não têm que pagar aquilo que são os cortes de financiamento do Orçamento de Estado ao ensino superior, que têm implicações gravosas ao orçamento da Universidade de Coimbra, como são conhecidas. A Universidade de Coimbra tem que, junto do Poder Central, exigir que não existam os cortes e encontrar formas para que eles não existam. O que nós temos, e aqui do ponto de vista mais concreto das secções desportivas, é uma clara exigência de que o Estado universitário hoje vive muito, mas muito daquilo que são as secções desportivas e do trabalho que lá desenvolvem, que deve ser valorizado, não comprometido com o custo que está a ser aplicado à frequência por parte das secções no Estádio Universitário de Coimbra, quando são elas as principais impulsionadoras da própria dinâmica daquele Estádio Universitário. E já agora aqui uma ressalva para a Faculdade de Desporto e uma nota para os estudantes de Desporto que não têm universidade, não têm faculdade, e que devem também, paralelamente a esta questão do Estádio Universitário, por sendo naturalmente muitas vezes os principais dinamizadores das secções desportivas, reivindicar para si a efetiva construção de uma faculdade de desporto, que andam, e os estudantes de desporto andam, são de desporto, mas não têm que andar a correr da faculdade de letras para o estádio universitário para as piscinas junto ao estádio municipal, do estádio municipal depois voltar para o estádio universitário. Portanto, eles andam a correr sempre de um lado para o outro, muitas vezes tendo que perder tempo de aulas em fruto de não terem uma faculdade para si, que não é uma coisa que está desligada com esta vertente economicista de serem estudantes a pagar uma coisa que não devem, que é o ensino, que deve ser um acesso público e gratuito para todos. Portanto, as secções também não devem custear aquilo que é a sua frequência normal e de valorizar no estádio universitário. E agora passando novamente aqui à Associação Académica de Coimbra, de que forma é que a Lista T vai negociar o contrato dos bares da Associação? Primeiro, sendo um espaço central daquilo que é o local de passagem de todos os estudantes da Associação Académica de Coimbra, deve ser discutido com todos os estudantes da Associação Académica de Coimbra. Portanto, na nossa opinião, deve ser discutido em Assembleia Magna. E na nossa perspectiva, deve ter aquilo que já esteve em tempos, que foi manter-se naquilo que é a gestão estudantil daquele espaço, que já teve, do ponto de vista da programação cultural, do ponto de vista de ser um espaço de discussão e de convívio real dos estudantes, uma perspectiva muito mais virada realmente para os estudantes do que uma perspectiva economicista daquilo que é um bar que procura unicamente fazer lucro e estar integrada naquela que é a dinâmica da dita noite. Na nossa perspectiva, a gestão do bar da associação, tanto dos jardins como o de dentro, deve ser dos estudantes, para os estudantes e de acordo com aquilo que são as suas preocupações, nomeadamente com os estudantes que frequentam a sala de estudo, nomeadamente das secções culturais que também estão e dos organismos autónomos que também estão no edifício da Associação Académica de Coimbra, e desenvolvendo, nomeadamente, uma programação cultural muito mais regular, de demonstragem daquilo que é o bom trabalho que se faz, que se pode fazer com um espaço como este, que são os jardins, até com emissões da própria RUC nos jardins, sei lá, ideias deste tipo, e como mostragens de teatro, mostragens de concertos, debates,
podem ser dinamizados nos jardins da associação, e aquilo acaba por ser apenas um bar, e um bar só, e não é. Aquilo é um espaço primordial de passagem dos estudantes da Associação Académica de Coimbra, e por isso mesmo deve estar na gestão e ter uma programação virada para eles. Mais do que um bar, é um espaço de estudantes. Mas na tua opinião não deve haver uma lista, não deve haver uma empresa concessionária? Não. Fez anos agora, que desde 2006 que o Vintacha está à frente do bar da Associação Académica de Coimbra. Já foi possível manter aquilo na gestão da própria associação. Na nossa opinião, deve voltar a essa gestão direta da Associação Académica de Coimbra, com esta perspectiva que eu coloco. Não é manter na nossa gestão com o que está, né? Não é passar para a Associação Académica a gestão direta e manter como está, como única e exclusivamente um bar que serve finos e que mete uns DJs a tocar, mas sim de que forma é que nós potenciamos este espaço, com a dificuldade que há para arranjar espaços para que se façam coisas nesta universidade. Como é que nós potenciamos este espaço que é nosso para desenvolver a mostra das secções culturais, dos organismos autónomos e até das secções desportivas, com um espaço desta natureza que tem valências que podem ir muito além daquilo que hoje se tem, mais uma vez sem prejudicar aquilo que é o desenvolvimento do trabalho, tanto dos estudantes que estão na sala de estudo como das próprias secções que estão no edifício. De que forma é que a Lista T se financia? A Lista T, além do plafond que foi ontem acordado até largas horas na Comissão Eleitoral. Já foi acordado o plafond? Já. Foi acordado, na minha opinião, com uma não discussão na Comissão Eleitoral, porque o que se colocava era, das duas uma, ou se diminui face ao aumento de listas o plafond, ou não se diminui e mantém-se aquilo que na nossa opinião era o mais correto, que é uma proporção equitativa da distribuição do plafond. Ficou 500 euros para as listas concorrentes à Direção-Geral e ao Conselho Fiscal, em simultâneo, e 100 euros para... Que é o caso da Lista T, concorrente simultâneo. E 100 euros para o caso das listas unicamente ao Conselho Fiscal, ficando, salvo erro, 20 euros para fita cola e outros materiais de papelaria. Pronto. A nossa lista vive muito daquilo que é o plafond disponibilizado pela Associação Académica de Coimbra. Não tem formas de financiamento milagrosas. Tudo que não tem fora deste plafond é dado generosamente por parte dos muitos ativistas que temos da nossa lista, dos muitos amigos que temos do nosso movimento, que dão um pequeno contributo que podem para a gente poder ter os nossos flyers, a nossa propaganda, os nossos autocolantes, pintar as nossas faixas, desenvolver as nossas iniciativas criativas que temos desenvolvido ao longo dos anos. Não temos muito dinheiro, porque tal como estudantes somos reflexo daquilo que são as dificuldades. Portanto, tal como estudantes não temos muito dinheiro, portanto não temos dinheiro para papéis a cores, para grandes extravagâncias eleitoralistas e publicitárias. Tal como estudantes, o Movimento Alternativo És Tu é reflexo de uma situação política que coloca os estudantes sérias dificuldades. Logo, o Movimento Alternativo És Tu, emanando desse próprio meio estudantil, tem também muitas dificuldades financeiras. Portanto, o plafond há de ser uma ajuda grande a que nós possamos fazer passar estas nossas ideias, estes nossos projetos, quando nos candidatamos a estes órgãos. Faço-te uma pergunta agora para uma resposta muito breve. Peço-te para que depois te possa dar alguns minutos finais. Porquê da apresentação de uma lista de forma tão tardia? Já foi apresentada até depois apresentada publicamente até depois do prazo. Foi apresentada obviamente dentro das datas normais, mas foi apresentada publicamente depois do prazo de entrega oficial, entenda-se. Porquê? Nós não encaramos como prejudicial, porque em primeiro, o prazo acabou na quinta-feira, nós apresentámos a lista na sexta. Até do nosso ponto de vista, parece uma coisa até óbvia, né? Entregam-se as listas e depois apresentam. Dizer um pouco fora do prazo até é um pouco incorreto, sim, publicamente. Mas pronto, porque do nosso ponto de vista até faria mais sentido ser depois da entrega da lista que se apresenta. Do ponto de vista lógico, é até mais óbvio. Acho que não ficamos atrás de ninguém por apresentar em último, antes pelo contrário. A nossa iniciativa foi muito virada para fora, como iniciativa de reivindicativa, que íamos dar um cunho reivindicativo à nossa apresentação de lista nas cadras monumentais, como iniciativa de contacto de todos os membros da lista. Portanto, não foi apenas o cabeça a falar e alguém a ouvir. Portanto, achamos que não ficámos prejudicados, e o nosso trabalho não começou na sexta-feira quando apresentámos publicamente a lista. O nosso trabalho vem do ano passado e vem já desde o início do ano letivo, quando temos estado presentes com diversas iniciativas em Assembleia Magna e nas próprias faculdades. André, dou-te um minuto final. Um minuto final. Aquilo que é o Movimento Alternativo És Tu
é mais do que uma lista, é mais do que um candidato a órgãos dos corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. Tem um trabalho com dificuldades, é certo, mas tem um trabalho mostrado daquilo que são as questões essenciais que coloquei no início, de defesa do ensino superior diferente, defesa daquilo que são as melhorias que achamos que devem ser feitas para a vida dos estudantes que estudam, e esse é o principal fator que deve ser melhorado na vida dos nossos estudantes, é estudar e o direito a estudar com direitos. Portanto, esta lista põe muita importância naquilo que são os votos e naquilo que é o processo eleitoral para uma coisa tão grande como é a representatividade estudantil na Associação Académica de Coimbra, mas põe em igual ponto com os votos e com a representação estudantil na nossa Associação Académica de Coimbra aquilo que são a abertura das consciências para aquilo que é a situação gravíssima que se vive no seio da comunidade estudantil, para aquilo que é os ataques que estão colocados ao movimento estudantil e aos direitos dos estudantes. Portanto, este desenvolvimento da consciência política dos estudantes, o abrir horizontes para o desenvolvimento de uma luta estudantil mais regular e mais intensa e galvanizar os estudantes para uma maior agitação, para uma maior consciencialização daquilo que é também a sua própria participação em todas as vertentes, que são muitas desta dimensão enorme que tem a Associação Académica de Coimbra, esta política de proximidade, de ouvir as aspirações dos estudantes e de, em conformidade, fazer tudo para que elas sejam levadas a bom porto e de vir dos estudantes aquilo que são as principais preocupações e não vir da direção-geral para os estudantes, mas dos estudantes com as políticas de proximidade, com as reuniões gerais de alunos, assembleias magnas, os núcleos a terem aqui os braços fundamentais de contacto com os estudantes e com as próprias secções, com os próprios organismos autónomos, secções culturais e desportivas, a terem um papel fundamental daquilo que é também este cunho reivindicativo que sempre marcou a Associação Académica de Coimbra, que é a defesa de uma vida diferente para os estudantes, que é estudar com direitos. No limite. Muito obrigado, André. A RUC acompanha as eleições para os corpos gerentes da Associação Académica de Coimbra. No Alvorada, entre os dias 21 e 25 de novembro, os candidatos comentam a atualidade informativa e traçam objetivos para a Academia.